Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Gente, é assim, ó, eu quero explicar para vocês. O objetivo agora da nossa missão é ir atrás daquelas pessoas que são católicas, mas estão abafadas por causa dos problemas do mundo, do pecado. Então a gente vai sugerir Deus e a pessoa com certeza vai vir correndo no nosso colo. Essa missão aqui para vocês na internet, ela sim tem uma pessoa só ou duas que querem vir no colo, ouvir a palavra, ser filha da missão. Então, por isso, agora eu não vou mais estar expondo a missão aqui no YouTube, no Instagram. Quem está interessado em vir no colo da mãe, em ouvir a palavra de Jesus, como aquelas multidões, tem que ir no canal e assistir direto lá. Eu nem vou expor mais aqui, porque é frustrante também Jesus se expondo e as pessoas negando. Então, gente, eu quando estava perdida, era uma católica perdida, eu fiquei muito feliz quando Deus, Jesus, se revelou na minha vida através da palavra, né? E essa, então, é o que nós vamos nos aficionar para estar buscando na internet ou fora da internet as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas pessoas que precisam do colo de Deus para serem felizes nesta vida, que não é a maioria. 99% das pessoas já está bem, ou está no redil, já está com Jesus, ou então não precisa de Jesus. E essas nós não queremos estar nos influenciando e muito menos sendo perseguidos ou então amaldiçoados pelos reis, pelos deuses delas. Que Deus abençoe então todos vocês. Nós também teríamos uma outra missão de que seria assim mostrar para as pessoas as verdades das duas igrejas, para que as pessoas então se voltassem para a unidade na fé das duas igrejas, da roupa nova, mas não esquecendo a roupa velha que vestiu essa pessoa, né? Não precisa costurar as duas juntas, mas seria uma questão de você entender que você não andou nu antes de estar vestido com essa roupagem nova que você tem hoje. Então esse seria um outro objetivo. E algumas pessoas da roupa nova se desviaram, foram embora e então a gente não tem mais nenhuma vontade de estar aqui pregando a verdade, que eu digo que é a verdade de Jesus Cristo, da Igreja Católica. Louvado seja Deus neste dia. Como você viu ali, um dos outros objetivos é anunciar o querigma, é o primeiro anúncio, é falar do amor de Deus, falar que Jesus perdoa os pecados, falar todas as coisas do primeiro anúncio de Jesus, que ele batiza no Espírito Santo. Então, essa é a terceira objetivo da missão. Então a gente vai seguindo, falando a palavra. Gente, essa palavra que eu falo, ela é universal, não é minha. Eu não sou uma profetisa nessa palavra que eu falo. Claro que eu posso, no meio da palavra, ter alguma profecia, um ensinamento para você, mas essa palavra é universal. Se você for em qualquer esquina com interesse, ou você mesmo pegar na internet, você medita e vai crescer na fé junto com a Igreja Católica. Então, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Se eu não estiver aqui, você vai lá no canal e assiste o vídeo, tá? Deus abençoe você. Eu consigo saber no YouTube quanto tempo você assiste a palavra, né, que eu tô aqui pregando, e a nossa média está sendo bem poucas pessoas no YouTube e uma média de 6 minutos. As pessoas não assistem, elas ligam o vídeo e já desligam o vídeo. Então, a gente também está considerando a gente mudar esta nossa missão. Então, louvado seja Deus nesse dia. Deus te abençoe e te guarde, te ilumine, te mostre a face dele. Amém. Outra missão que nós, como oftalmologistas, podemos ter é eu, como clínica oftalmológica que sou, fazer um diagnóstico de São Pedro. São Pedro é aquele velhinho, né? Que ainda está reinando na Igreja Católica há 2023 anos, mas na Bíblia fala que ele está cego,
que ele não sabe para onde ir, nem de onde ele vem, nem de onde ele vai, e que outros estão levando ele aonde ele não quer ir. Então a gente também teria uma missão de fazer esse diagnóstico em São Pedro e levar ele para um bom cirurgião oftalmológico, para ele operar essa catarata dele, para não precisar então outras pessoas conduzirem ele, outras seitas que estão se aproximando dele, né, que está velhinho, e a gente operar a catarata de Pedro, ele voltar a ter vigor, força, né, coragem para saber conduzir o povo, né? Então essa seria outra missão que nós temos. Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu eleito de Deus, que quer ouvir a palavra da liturgia diária da Igreja Católica, que dividiu a Bíblia numa forma, sim, universal para toda a igreja e que vem essa palavra lavando todo mundo. Então hoje é o segundo livro de Samuel e o mensageiro veio dizer para o rei Davi que então e para todos os servos do rei Davi, né, falou: olhe, as simpatias do povo de Israel estão com Absalão. O mensageiro veio contar para Davi que aquelas pessoas de Jerusalém já não estavam mais simpáticas com Davi, que era o rei. Então o rei Davi viu que Absalão, que era do povo dele, que estava com a simpatia do povo, iriam então se levantar contra Davi. Então Davi resolve fugir com todos os servos dele, né? Porque ele falou, ele vai acabar passando a nossa cidade, que era a cidade de Davi, a fio de espada, né? Então ele subiu chorando ao monte, com a cabeça coberta e os pés descalços, em forma de dizer para Deus: olha, eu não tenho nada, eu sou humilde, e também eu cubro a minha cabeça de vergonha do Senhor, né? E os servos dele também acompanhavam, né? E ele chegou numa cidade chamada Baurim, e de lá de Baurim sai um homem da parentela de Saul, chamado Semei, que era filho de Gera. E esse Semei ia proferindo maldições enquanto ele andava. Ele atirava pedra contra Davi e contra todos os servos de Davi. Então todos os homens da elite de Davi seguiam agrupados à direita e à esquerda de Davi, aqueles homens, poucos homens do rei Davi. E ele falou que Semei amaldiçoava o rei, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. E Abissai, que era filho de Sárvia, do lado de Davi, disse a Davi: por que esse cão morto vai continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sarvai. Se ele amaldiçoa e seu senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. O Salmo diz: levantai-vos, ó Senhor, vinde salvai-me. Muitas pessoas numerosas me atacam, muitos vêm contra mim, dizem, comentando sobre mim: ele não acha a salvação junto de Deus. Mas, Senhor, sois meu escudo, meu protetor, minha glória, que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor do Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquila, porque acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento.
Eu não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde e salvai-me. E agora então em Marcos 5, né? No dia de ontem, lá na liturgia de ontem, na segunda leitura, São Paulo falava que é muito importante a pessoa servir a Deus e que para servir a Deus, ela dividiria o Deus da humanidade e somente serviria a Deus. E ele então, Paulo, fala que quem tem uma família, claro que ele não está dizendo que isso é errado, ele está falando de um fato. A pessoa que tem uma família, ela se preocupa com as coisas do mundo, as coisas dos homens. E quem serve a Deus só vai pensar em Deus, só vai servir a Deus. Então, São Paulo está deixando isso muito claro. E agora Jesus, em Marcos 5, fala assim, ó, que Jesus, então, estava saindo da barca e veio um homem possuído por um espírito impuro. Ele sai do cemitério e vai ao encontro de Jesus. Ele morava nos túmulos. Ele era extremamente forte, ninguém amarrava esse homem. Muitas vezes já tinham amarrado com correntes, com algemas, e ninguém conseguia dominar. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas que ninguém consegue dominar. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, este que Jesus falou endemoniado, correu, caiu de joelhos diante dele e gritava bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhes disse: espírito impuro, sai desse homem. E Jesus então pergunta, conversa com o homem, com o demônio, qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos, e pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Então ali estava passando uma manada de porcos, né? E o espírito impuro pede para Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nos porcos. E Jesus então permitiu. E o espírito impuro saiu do homem, entra nos porcos e toda a manada, mais ou menos uns 1000 porcos, se atira debaixo, dentro do mar e se afoga. Aqueles homens que estavam cuidando dos porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus então não permitiu. Entretanto, disse para ele: vá para tua casa, junto com os teus, e anuncia tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra do Senhor. Então, gente, aqui nós temos duas situações, né? Uma em que o rei Davi estava já sendo acossado pelo próprio povo, que já não aceitava ele, estava traindo Davi e querendo um outro rei, né? Então vai atrás desse Absalão, e Absalão começou a se fortalecer, querendo matar Davi. Só que Davi também tinha sido ungido por Deus enquanto Saul estava vivo. E então Davi não tinha tentado matar Saul. Mas Davi sabia, porque já tinha passado por isso e sabia o quanto ele era humilde e honesto, Davi. Então ele entende que Absalão ia tomar o palácio, ia tomar os servos, ia tomar, ele foge. Ele não tinha o que fazer, foge chorando, com a cabeça coberta, com os pés descalços. Quando ele chega em Baurim, vem um outro
que estava do lado de Absalão, e fala: olha, Davi, você é isso, você é aquilo, acusando Davi de tudo que ele não tinha feito, né? Ele tinha matado Saul, que ele tinha derramado o sangue de Saul e que não sei o que, mentindo e acusando Saul daquilo que ele queria acusar. Então, claro que um que estava do lado de Davi, que eram muito poucos, tenta querer matar esse homem que falava isso. Daí Davi falou: não, Deus me colocou aqui, Deus vai me libertar disso aí, né? E ele também, Davi, ele fala honestamente que um filho de Davi estava fazendo, que saiu das entranhas de Davi, estava atentando contra a vida dele. Então, esse filho de Benjamim, que é de outra tribo, de outra pessoa, ele falou: se o meu filho está atentando contra mim, quanto mais este filho de Benjamim. Quer dizer, se o meu filho, que é de dentro da minha casa, quer me matar, está contra mim, o inimigo também pode estar, né? Então, gente, ele disse: deixe ele amaldiçoar. Se Deus não quer me livrar, né? Não está levando em conta a minha honestidade, a minha miséria, não quer restituir para mim a verdade, a alegria, a aventura no lugar dessa maldição que eu estou levando hoje, não tenho o que fazer. Então, Davi, ele não reagiu, né? E Jesus já é um tempo novo, onde Jesus não vê tudo como humanidade. E o homem que perde a fé em Jesus começa a ver tudo como humanidade, começa a ver o endemoniado como louco, começa a ver tudo como uma coisa humana, como era antes de Jesus. Jesus, ele tinha o discernimento de entender que a vela, a cera, pode ser habitada pela luz ou pelos demônios. Então Jesus, ele olhava, ele via que a pessoa era endemoniada, que não era a pessoa, ele tinha o discernimento de espíritos, Jesus. Então, nós também podemos ter, através do Espírito Santo, saber se uma pessoa está fazendo aquilo pela razão, pela doença ou pelo demônio, né? Ou por Deus, pode ser também, né? Então, Davi não conseguiu ter discernimento, o único discernimento que ele teve foi ser meu filho, que é meu filho, filho das minhas entranhas, está tentando me matar, está se levantando contra mim, então que esse outro também faça isso, né? Então, gente, Jesus, ele tinha o discernimento do demônio e ele então expulsa o demônio. Ele expulsa o demônio, mas ele não consegue expulsar a humanidade das pessoas. Porque aquelas pessoas tontas, em vez de verem que aquele homem foi salvo do mal, estava bem, eles se fixaram nos porcos que caíram. Eles ficaram apavorados naquilo. Eles viram o demônio, mas não viram. Viram o homem curado, mas também não viram, porque não estavam em espírito e em verdade. Então, quando eles viram os porcos e os homens falaram: olha, a gente estava cuidando do porco, o porco se atirou, aquilo virou como uma confusão, um escândalo. E a primeira coisa que as pessoas fazem é se voltar contra aquele que fez aquilo. E se voltaram contra Jesus, se voltaram contra Davi, que queria o bem do povo. Então, Jesus, ele tinha esse discernimento e ele também falava com o demônio. E ele também obedecia o demônio, Jesus, porque ele perguntou: quem que é você? Pro demônio que estava no homem. Ele falou: somos muitos, somos uma legião, somos muitos. Ele, então saia do homem, saia, você não tem parte. Jesus, ele tinha uma autoridade sobre o demônio. Só que o demônio diz: olha, Jesus, eles entram num acordo, eu não quero ficar vagando. O demônio, ele não gosta de vagar, ele gosta de entrar em alguma coisa, em um corpo, em um animal. Por isso que os espíritas falam que existe reencarnação, existe mesmo. O espírito encarna no porco, no bicho, na barata. O espírito encarna mesmo, é verdade. Mas que espírito que encarna é que você tem que perguntar. O Espírito Santo não encarna em animal. O espírito do demônio encarna sim no animal. Então, o demônio negocia com Jesus. Eu quero ir para os porcos. E vai.
E vai, porque Jesus permitiu, ele não queria ficar vagando o demônio. Ele falou, não, eu quero ir para os porcos então, não quero ficar nesse homem. E ele vai para os porcos, e os porcos se atiram lá, sei lá daí onde é que eles foram, quando os porcos morreram, né? Mas, gente, o povo lá ficou apavorado, mas não ficou feliz, que o endemoniado ficou legal. E o endemoniado sabia que Jesus tinha libertado ele daquela legião de demônios. E ele fica agradecido e diz, Jesus, eu quero ir com o Senhor. Ele quer sentar no colo de Jesus, ele quer ir com Jesus. Mas Jesus não tinha como levar aquele endemoniado. Jesus precisava de gente firme, de gente forte, de gente do povo dele, de gente que já disse não ao demônio. Jesus não precisava de uma pessoa que ia escandalizar ele naquele momento da vida dele. Ele não podia levar aquele endemoniado junto com ele para fazer missão, mas ele não queria também abandonar o endemoniado. Então ele diz, aonde que seria o melhor lugar para o endemoniado viver? No meio daquela sociedade que incriminou Jesus e não libertou o endemoniado, e não ficou feliz que o endemoniado se salvou. Só podia ser a família dele, né? A família dele que sofria dele ser endemoniado. Então ele diz, olha, você vai para a tua família e conte lá para a tua família tudo o que eu fiz na tua vida. E ele vai e conta para a família, mas ele andava pela Decápole, na cidade, contando para as pessoas tudo que Jesus tinha feito na vida dele. Não pregava o evangelho, não fazia nada, só testemunhava. Jesus fez isso para mim. E com isso ele engrandecia Jesus. O que nós então podemos fazer? Nós estamos no lugar daquele rei que perseguia Davi, do povo que seguia esse rei. Nós estamos naqueles que são os guardas de Davi. Nós somos o Davi. Nós estamos no lugar do endemoniado, nós estamos no lugar de quem? Nesse evangelho de hoje, né? Quem somos nós? O que nós queremos? Nós estamos no lugar do filho de Davi, que quer matar Davi. Nós estamos quem? Quem somos nós? E como nós nos colocaríamos, né? No lugar, nesse palco maravilhoso dessa novela de hoje, desse capítulo tão fantástico dessa novela. Então, gente, eu me coloco um pouquinho no lugar de Davi, porque sou muito perseguida pela minha família, às vezes também pelos meus filhos, que querem me matar por eu falar a verdade, o caminho, a vida. E também não ainda me coloco no lugar de Jesus, que expulsava os demônios, queria me colocar. Mas a gente não consegue ainda ter o discernimento de espíritos, mas não me coloco também no lugar de proteger pessoas que estão sem razão. Eu sei, graças a Deus, discernir. Se eu estivesse lá naquela cidade daquele endemoniado, eu saberia sim discernir que o endemoniado foi liberto e ficaria do lado dele, né? Mas aquelas pessoas não ficaram, e também Davi não ficaram. Eu não talvez conseguisse, como Jesus, que eu deveria conseguir, expulsar os demônios, mas eu me coloco no lugar do endemoniado, aquela pessoa que foi liberta por Jesus, que foi salva por Jesus, que também não foi acolhida pela comunidade por causa de fofoca e coisa arada, mas eu me coloco no lugar do endemoniado que se libertou e quero, com todo o amor do mundo, testemunhar as grandes maravilhas que Jesus fez na minha vida, que foram infinitas maravilhas. Me libertou, me curou, me salvou, me pôs no colo, me deu uma família maravilhosa. Então, eu me coloco no lugar do endemoniado. Estou no meio da minha família. Se eu puder expulsar demônios, pregar o evangelho, profetizar, alcançar uma só pessoa, ganhar uma só alma para Jesus, eu estou feliz. Que Deus abençoe você nesse dia, que você se conscientize da tua missão, seja ela endemoniada, porco, o que quer que você seja, busque o teu caminho e seja feliz. Amém. E você veja bem, né, meu irmão, minha irmã, uma outra missão também que nós podemos ter não é costurar a roupa nova no pano velho para estragar o velho, né? Como Jesus, que ele fez uma nova igreja, mas nós poderemos sim estimular. Primeiro, tratar o velho, curar catarata,
conduzir, fazer exercício, comer bastante proteína, e o cérebro dele não tá ruim, é o olho que não tá legal. Então, o cérebro daquele velho estando bom, o jovem que for inteligente, ele vai querer se aproximar daquele velho para aprender as histórias dele, as coisas que ele tem para contar, aproveitar tudo que aquela vida trouxe para esse jovem, né? Então, talvez até seja essa a nossa missão de aproximar, curar o velho e aproximar o jovem do velho para crescer.